Olá, sejam bem-vindos. Aqui é o advogado e professor Fernando Lopes, e nesse vídeo eu vou explicar para vocês do que se trata o conceito de ordem mundial tratado no meu novo livro, chamado O Direito e a Moeda da Nova Ordem Mundial. Por que eu resolvi gravar esse vídeo? Bem, porque o conceito de ordem mundial ele é equívoco, isto é, sujeito a várias interpretações. E eu percebi que algumas pessoas fizeram alguns comentários que não têm absolutamente qualquer relação com o tema abordado no livro. Então, qual que é o objetivo aqui? Explicar para vocês do que se trata o conceito de ordem mundial tratado neste livro, que nada mais é do que a monografia de conclusão do curso de Direito. E vamos iniciar dizendo do que não se trata este conceito. Bem, o conceito de ordem mundial ele está associado a algumas teorias da conspiração. Não vamos entrar aqui nessas teorias, mas grosso modo, né, existe uma certa teoria da nova ordem mundial que fala que tudo no mundo está governado por um determinado grupo de pessoas que teriam relações com sociedades secretas, etc. Não vou entrar no mérito dessas discussões, porque não é disso que se trata o livro, até porque é uma monografia do curso de Direito e não poderia ser tratado nessa monografia teorias da conspiração. Uma monografia ela é um trabalho científico, então a ordem mundial não tem absolutamente nada a ver com essas teorias que pressupõem a existência desses grupos aí que supostamente dominariam o curso político e econômico dos acontecimentos. Outra questão também que as pessoas costumam associar quando se fala em ordem mundial a uma interpretação, embora, abrindo o jogo para vocês aqui, eu já tenha estudado aproximadamente 4 anos de hebraico bíblico, certificado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, mais 2 anos de grego bíblico, Seminário Teológico Batista, 3 anos que estudei lá. Bem, eu não vou entrar aqui nos absurdos interpretativos que muitas pessoas fazem ao ler o Apocalipse, que é um livro com alta carga simbólica, mas o fato é que algumas pessoas extraem uma interpretação ou algumas interpretações e constroem uma série de teorias sem qualquer base teológica, inclusive. Mas não se trata também de nada religioso quando nós falamos no livro sobre ordem mundial. Então, do que se trata efetivamente a ordem mundial que nós falamos no livro? Bem, quando até a queda do Muro de Berlim, o fim da União Soviética, havia basicamente os Estados Unidos e a União Soviética que controlavam a ordem mundial. Os Estados Unidos, especificamente, eles foram um dos vencedores, né, juntamente também com a União Soviética, e por isso que eles passaram a dominar o curso aí dos acontecimentos. Mas os Estados Unidos tiveram um privilégio, uma vez que logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma reunião dos países para reestruturar o sistema monetário internacional, chamado Acordo de Bretton Woods. Nesse acordo, havia 2 propostas, uma da Inglaterra, encabeçada pelo John Maynard Keynes, um dos maiores economistas. Até hoje, os seus trabalhos são estudados nas graduações, pós-graduações de uma forte escola keynesiana, que nós falamos de economia. Ele trouxe uma proposta de se criar uma moeda mundial de reserva que não fosse emitida por nenhum país. E os Estados Unidos apresentaram a sua proposta de ter o dólar como a principal moeda do sistema. Nessa época estaria lastreada ao ouro. Isso fez com que os Estados Unidos tivesse um privilégio, que eu já vou falar um pouco mais à frente, chamado privilégio exorbitante de financiar o seu déficit de transações correntes mediante a emissão da sua própria moeda. Inicialmente havia um lastro com ouro, esse lastro depois foi abandonado. Então hoje o dólar não está mais lastreado em ouro, certo? Bem, o fato é que quando houve então a queda, né, da União Soviética, o fim da União Soviética, o que aconteceu foi que passou a ser construída uma nova ordem mundial. E é esta nova ordem mundial que passou a ser reconstruída, a qual nós abordamos no livro. E eu sempre falo que nós estamos num processo de reconstrução da economia global, porque desde então
nós passamos a ter um momento de incerteza. Não se sabe exatamente como que será a configuração. Porém, nós percebemos, quando escrevemos essa monografia, próximo já da crise econômica de 2008, na verdade houve períodos, é difícil, a monografia você tem um processo, né? Mas foi basicamente nessa época de 2000. E hoje nós percebemos uma tendência que segue até hoje dos países não quererem mais ter dólar nas suas reservas. E a partir daí, a partir de um estudo muito aprofundado que nós fizemos, nós chegamos à conclusão de que a principal solução para acabar com a pobreza no mundo e alcançar a chamada paz perpétua, que era almejada e já dita e buscada por Kant, seria a criação de uma moeda de reserva que não fosse estatal. E nós trouxemos no trabalho, estudamos a proposta do Keynes, mas não defendemos que deveria ser a proposta do Keynes, e sim que deveria sim ser uma moeda que não fosse, que se pudesse ser de reserva, ou seja, entre os países, inicialmente, mas não necessariamente, mas que essa moeda não poderia ser emitida por nenhum Estado. Por que não poderia ser emitida por nenhum Estado? Por causa de um fenômeno estudado chamado de privilégio exorbitante, que eu falei brevemente, para que você entenda como que funciona esse fenômeno de privilégio exorbitante dos Estados Unidos. Os Estados Unidos hoje, se eles precisarem pagar uma dívida, eles podem emitir moeda, eles não precisam produzir, vender essa produção no mercado para obter dólar para pagar a dívida. Já o Brasil ou os demais países, não. Para eu saldar as minhas dívidas internacionais, eu preciso produzir, vender essa produção, obter dólar e sanar essa dívida. Isso é apenas um aspecto da questão. Então, ou seja, é muito fácil para os Estados Unidos, uma vez que ele pode apenas emitir moeda, comprar bens e cada vez mais ele vai o quê? Ele vai aumentar a sua riqueza. E aí você vai falar assim, mas se ele emitir moeda vai causar uma inflação. Sim, nós vemos isso e observamos, só que tem um detalhe aí. O detalhe é que essa inflação, o ônus desse processo, ele é distribuído por todos os países que integram a economia mundial. Enquanto que o benefício, não. Então os Estados Unidos, ele sempre é tentado, e ele tem feito muito disso, de emitir moeda, por quê? Para aproveitar do seu privilégio exorbitante. E aí você pergunta, por que isso foi feito? Qual que é a prova, né, de que os Estados Unidos abusaram do privilégio? A própria queda em relação ao fim, né, do acordo de Bretton Woods, ou seja, o abandono ao padrão ouro. O abandono do padrão ouro veio por quê? Porque os Estados Unidos começou a emitir mais moeda do que ele tinha reservas em ouro. E aí ele não teve mais como cumprir o acordo. E aí simplesmente ele abandonou o acordo. Só que o problema é que quando ele abandonou o acordo, você já tinha uma configuração internacional e econômica estabelecida, que gerou uma série de privilégios. Então as pessoas acham que a questão dos Estados Unidos terem certos privilégios econômicos, estarem bem posicionados, se deve apenas aos fundamentos da sua economia. Fundamentos da sua economia pensado nesse privilégio exorbitante que eles passaram a ter desde o final do acordo de Bretton Woods. Então o que nós estamos falando basicamente é que a tendência para a nova ordem mundial, qual a nova ordem mundial? A ordem mundial que nós estamos construindo gradativamente, ordem econômica e ordem jurídica. Deveria ser a adoção de uma moeda, então, que fosse transnacional, é o nome mais apropriado, e não fosse emitida por nenhum Estado. Isso nós escrevemos esse artigo antes do Bitcoin. O Bitcoin depois surgiu provando ser possível aí a emissão de uma moeda, que pode inclusive vir a ser reserva. Não digo que o Bitcoin, até porque na época eu sequer conhecia o Bitcoin, mas o Bitcoin provou ser possível. Naquela época isso era muito abstrato, hoje é mais fácil entender. Hoje, se você dizer que pode haver uma moeda não estatal que possa ser utilizada como reserva pelos países no lugar do dólar, podendo inclusive ser o Bitcoin, isso não é nada espantoso. Então o que nós estamos indicando com isso? Que o nosso trabalho feito naquela época começou a se provar verdadeiro por fatos que estão acontecendo hoje. Nesse processo de reconstrução da nova ordem mundial, nós temos também hoje o fenômeno mais recente da chamada quarta revolução industrial, que é o surgimento de várias tecnologias disruptivas, uma delas a chamada tokenização. Se você me acompanha no Instagram, você sabe que falo sobre isso já há muitos anos. É um novo processo de representação dos bens e uma nova plataforma de modo a se construir um novo comércio eletrônico internacional, que faz parte desse processo de reconstrução da nova ordem mundial, nova ordem econômica e nova ordem jurídica. Questão diferencial, como, para finalizar, esse vídeo ficou até mais extenso do que eu queria, mas para finalizar,
nós também propomos a criação de um direito cosmopolita, inicialmente inspirado em uma série de documentos da Organização das Nações Unidas. E o porquê? Porque no momento que você tem uma nova ordem mundial sendo construída, onde a soberania dos estados passa a ser gradativamente diminuída, nós temos hoje o fenômeno do poder econômico transnacional, hoje temos o fenômeno das multinacionais, as big techs, por exemplo, nós vemos que elas têm força política. Não gosto de me alongar muito, mas como professor eu acabo me alongando. Você veja que há tempos, se um presidente, um líder de uma grande empresa tinha a honra de estar próximo de um presidente. Recentemente, na época do governo Bolsonaro, quando o Bolsonaro se encontrou lá com um grande executivo do Google, qual que era a grande notícia? Que o Bolsonaro estava sendo recebido pelo grande executivo do Google. O que você percebe então? Percebe que nós estamos num processo de transição de poder visível, que faz parte dessa construção e reconstrução da nova ordem mundial. Então nós propomos que não bastaria ter apenas uma moeda que não fosse estatal, mas também um direito que não fosse estatal, de caráter cosmopolita, de modo a fazer jus a essa nova realidade que está vindo a ser construída. E aí nós fundamentamos qual seria o direito cosmopolita, qual a sua diferença em relação aos demais modelos jurídicos. Tratamos questões específicas, por exemplo, do próprio conceito de direito. Porque nós queremos, na medida que nós propomos um novo modelo jurídico, nós precisamos conhecer a fundo, e nós fomos nas minúcias do que é o direito. Nós respondemos no trabalho o que é o direito com base em filosofias, as mais avançadas filosofias da linguagem, por exemplo, de filósofos como Jürgen Habermas, John Searle, Peter Stresson, dentre outros, sem contar, obviamente, o trabalho de grandes juristas também, como Robert e Alex. Então, espero que tenha ficado claro que o nosso trabalho, esse trabalho que você agora pode adquirir no site direitoemoedamundial.com, não tem absolutamente nada a ver nem com as teorias da conspiração, nem com interpretações religiosas ou com suposições de fatos sobrenaturais. Ele é um trabalho que visa estudar o que ocorria naquele momento crítico e, a partir dessa análise racional, fazer predições, prever determinados acontecimentos. E muitos desses acontecimentos estão se concretizando hoje. Por quê? Porque nós adivinhamos algo? Não, porque faz parte da lógica. Se você tem um sistema onde todos os países são prejudicados e apenas os Estados Unidos são favorecidos, na medida que o poder dos Estados Unidos começa a ser enfraquecido, começam a aparecer outros poderes, outras nações, é óbvio que você vai, uma hora ou outra, ter uma mudança. E qual que seria a mudança mais racional? A mudança mais racional é aquela que vem a beneficiar a todos, e não apenas um país específico. E como estudantes e pesquisadores interessados em resolver problemas, nós propomos aquilo que nos parece o mais adequado para a resolução de problemas importantes, como a questão da pobreza e a questão da paz. Eu não posso entrar aqui no livro, mas a questão da desvalorização artificial do câmbio é citado por grandes chefes de Estado como grande causa das guerras. Mas isso você pode ver melhor no nosso livro. Perfeito? Espero que tenha ficado claro. E não deixe de nos acompanhar nas redes sociais. Estamos ali abertos para estar sempre conversando com vocês, que o nosso objetivo maior é educacional. Grande abraço.